Muito boa tarde a todos do GECAL. É uma grande alegria estar com vocês novamente. Na verdade, a gente não vem fazer uma palestra, a gente vem trazer algumas reflexões, convidar vocês a fazerem algumas reflexões conosco. Essa é uma reunião em que nós nos colocamos à disposição da espiritualidade amiga para que trabalhe em nós aquelas necessidades que nós temos. Então nós temos muitas necessidades, só nós mesmos o sabemos, e aqui é o momento da gente abrir os corações, as mentes e viajar, deixar com que a espiritualidade trabalhe em nós. Então vamos iniciar fazendo uma reflexão em cima de uma fala de Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus estava falando da nossa libertação. Que libertação seria essa? Seria uma libertação espiritual, porque nós precisamos aprender a nos conhecer. E nos conhecer é necessário para que a gente caminhe de forma melhor nesse mundo, que é o mundo onde nós estamos, mas que não é o mundo de onde nós somos. Nós somos espíritos que estamos reencarnados a fim de desenvolvermos algumas atividades, a fim de passarmos por situações, enfim. Essas nossas existências, elas vêm cheias de contribuições. Vamos imaginar, Jesus esteve entre nós e deixou várias mensagens. Além das mensagens de amor, de perdão e de caridade que ele nos deixou, ele também viveu aqui. Ele passou pelas experiências e mostrou para nós, por seus exemplos, o quanto nós precisamos aprender no sentido da caridade, no sentido do perdão, no sentido do amor, da benevolência, enfim, no sentido de desenvolvermos as nossas capacidades que a gente tem. Lá no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior, André Luiz, numa conversa com o Calderaro, seu mentor, ele desenvolve uma reflexão nesse sentido, quando Calderaro diz que nós temos nos lobos frontais ainda algumas células à espera do desenvolvimento moral, à espera de que nós trabalhemos em nós a educação, enfim, o desenvolvimento moral, para que possamos desenvolver certas virtudes e viver nesse mundo, apesar de não sermos desse mundo. Além de Jesus, o governador de nosso planeta, a gente teve também algumas outras figuras importantes, espíritos que passaram por aqui e nos deixaram muitas mensagens. Tivemos Sócrates ensinando-nos que é importante, imprescindível, que nós nos conheçamos a nós mesmos. Santo Agostinho chamando a atenção para o fato de que necessitamos fazer sempre a nossa reflexão para o nosso autoconhecimento. Tivemos Francisco de Assis ensinando-nos a caridade, a abnegação, o desprendimento e a humildade. Tivemos Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, enfim, temos exemplos mostrando-nos que precisamos nos atentar para as grandes verdades espirituais. Então, apesar de vivermos no mundo, temos as nossas atividades no mundo, temos o nosso trabalho, a nossa família, tudo aquilo que nos envolve e que às vezes nos faz ficar tão presos ainda a essas questões, nós precisamos desenvolver um outro lado, o nosso lado espiritual. E para tal, nós temos algumas ajudas. Os exemplos desses missionários, desses homens que aqui estiveram
desses espíritos que trouxeram tantas mensagens bonitas e exemplos para nós. Nós temos o fato de termos a inteligência, a racionalidade, para que, através dos estudos, nós possamos chegar ao conhecimento do que a doutrina espírita nos traz. Porque a doutrina espírita, ela nos instrui, ela nos consola, ela nos explica os porquês das coisas. O porquê nós estamos aqui, o porquê nós passamos por diversas situações. Enfim, a nossa vida ela é explicada e nós podemos, através desses estudos e dessas reflexões, chegarmos a determinadas conclusões. Além disso, nós temos também, além da doutrina espírita, desses exemplos e de nossas reflexões, nós temos a vida ao nosso entorno. Se nós pararmos para analisar as situações que nos envolvem, se nós pararmos para analisar o que está ao nosso redor, as situações pelas quais nós passamos, nós podemos sim chegar a muitas conclusões. Então, na verdade, essa nossa conversa hoje é um chamamento para que nós, através da reflexão, mais estudo, mais autoconhecimento e observação da realidade que nos envolve, nós possamos aproveitar bem tudo isso e desenvolver em nós essas nossas capacidades que estão ainda adormecidas, que são capacidades morais. Na verdade, em nossa consciência já existem em germe essas virtudes. É necessário que nós nos esforcemos para que elas venham à tona, para que elas desabrochem, para que elas se transformem em realidade na nossa vida, em realidade no nosso dia a dia. Então vamos começar refletindo na seguinte questão. Quando nós chegamos à nossa casa, a gente liga geralmente a televisão ou o computador, e aí geralmente algumas informações que nos chegam não são informações muito felizes. São informações tristes, são informações que nos deixam às vezes irritados, mal-humorados, depreciados, humilhados. Por quê? Porque são questões que envolvem desrespeito, crimes, estupros, corrupção, mentiras, fraudes. Não estamos aqui para questionar cada questão. A gente está aqui para mostrar apenas que essa é uma nossa realidade e que nos choca, porque nós gostaríamos de viver num mundo diferente, num mundo de paz, num mundo de amor, num mundo de compreensão, num mundo em que todos se dessem as mãos, se ajudassem umas às outras. Mas ainda não estamos nesse momento. E aí nos chocamos. Mas, apesar disso tudo, de toda essa realidade que a gente vê do mundo lá fora, nós não fazemos parte desse mundo lá fora? E aí nós paramos para pensar. Quando nós estacionamos o carro impedindo que um cadeirante passe naquela passagem permitida a ele, que só ali ele pode passar, nós também não estamos violentando um direito dele? Quando nós, nos achando no direito de chegar antes dentro de um veículo, a gente fura uma fila, passa à frente de várias pessoas e senta-se antes de muitos. Quando nós ligamos a nossa televisão e colocamos os nossos filhos a assistirem programas que mostrem a maneira como corromper, a maneira como mentir, uma escola do crime. Se a gente liga a televisão em certos horários, a gente vai ver isso. Quando a gente permite aos nossos filhos ter
filmes violentos, quando a gente permite os nossos filhos de usar de forma repetida jogos que vão fazer com que eles fiquem viciados e a gente não vê, não percebe. Quando, ao pegar o troco na padaria, a gente percebe que o troco é maior do que o merecido a nós, mas a gente se exime, pega o troco e sai de fino. Quando nós agimos dessa maneira, nós também estamos violentando, nós também estamos contribuindo para todo aquele mal que a gente vislumbra na televisão, nos jornais, pela internet. Então, quando nós também agimos assim, e esses são apenas alguns exemplos, nós deixamos de fazer o bem. E quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos contribuindo com o mal. Então, todos nós fazemos parte desse contexto. Na verdade, não há separação entre o mundo lá fora, o mundo que eu vejo na televisão, o mundo que eu leio nos jornais e o mundo que eu sou. Eu faço parte desse contexto e esse contexto faz parte de mim. Eu contribuo com o mundo. Estamos no mundo de provas e expiações e para a mudança dele é necessário a nossa mudança. Esse mundo vai mudar a partir do momento que nós fizermos também a nossa parte. Cada um fazendo um grãozinho e somando-se esses grãozinhos, nós vamos ter uma grande corrente do bem que vai contribuir com a mudança desse mundo. Então nós vamos conversar um pouco hoje sobre o bem e o mal. Esse tema nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nas questões 629 a 632 e no livro A Gênese, no capítulo 3. Então, há outras referências, mas nós trouxemos essas referências como base para a gente fazer essas reflexões. Mas o que é o mal? Nós vamos assistir agora um vídeo bem curtinho e eu gostaria de pedir a vocês que se atentassem não aos personagens do vídeo, mas ao conteúdo, aquilo que vai ser falado. Na verdade, a atenção de vocês deverá ser feita para a leitura que será apresentada no vídeo, já que a língua é alemã. E aí a gente pode ter um pouco de dificuldade, ok? Após isso, a gente vai conversar um pouco. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu ler? Então nós temos ali algumas reflexões bem importantes.
O professor afirmando que se Deus existe, ele é mau, porque se ele criou tudo, ele também criou o mal. O aluno, colocando no mesmo patamar as leis da física e a lei espiritual, coloca que o frio e a escuridão, na verdade, como coisas, elas não existem. Elas existem como consequências da falta de algo, que é o calor e a luz. Então, colocando no mesmo patamar, nós teríamos o bem, quando ele não está presente, nós temos como consequência a existência do mal. Então, na verdade, se nós nos atentarmos para a questão número 1 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade amiga, que é Deus, e a espiritualidade responde: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E nos atentar para a palavra coisa, a gente pode até imaginar, ora, se o mal é uma coisa e Deus criou tudo, Deus criou o mal. Só que o mal não é uma coisa, conforme a gente já viu, porque o mal é a negativa do bem, é o contrário do bem. Quando não há o bem, há o mal. Assim como, se nós apagássemos as luzes dessa sala, nós teríamos o quê? A escuridão. Então, o que existe, na verdade, é a luz, é o calor e é o bem. O mal existe, mas como uma consequência de algo que não tem, de algo que não existe. Quando nós não agimos dentro do bem, quando nós não voltamos as nossas ações pautadas nas leis de Deus que estão na nossa consciência e que podem desabrochar, conforme nós já falamos, pelo processo de autoeducação, nós podemos fazer com que esse bem aflore, esse conhecimento aflore e nós possamos utilizar esse bem no nosso dia a dia. Então, na verdade, o mal como coisa, ele não existe. Ele existe como consequência da falta do bem. Então, quando nós também, conforme nós falamos anteriormente, colocamos o carro na calçada, quando nós colocamos o filme, ou o desenho, ou o vídeo, ou a novela, que não traz informações boas, virtuosas, voltadas para o bem, quando nós nos achamos no direito de passar sobre outras pessoas porque nos achamos mais importantes, quando nós achamos-nos no direito de ser tudo em primeiro lugar e não pensar no outro, a gente também está contribuindo para essa violência. A gente também está contribuindo para disseminar o mal. Não produzindo bem, a gente permite que o mal, ele tome lugar. E aí, nós nos lembramos de uma passagem numa revista espírita, onde Divaldo Franco conta-nos uma história que aconteceu com ele quando ele retornava a Salvador. Ele estava na fila no aeroporto aguardando a sua vez para fazer o check-in e percebeu que um outro viajante passou correndo ao lado da fila e foi se posicionar lá no iniciozinho da fila, querendo um espaçozinho ali no início. E aí, muito educadamente, daquela maneira doce que ele tem de se posicionar, ele solicitou àquele que estava atrás dele que o aguardasse. Ele foi até ao início da fila e educadamente informou aquele cidadão que a fila era aquela, ele teria que acompanhar a fila e aguardar a sua vez. E aí o cidadão informou que ele estava com muita pressa para chegar a Salvador, ele queria chegar logo por conta dos seus compromissos, e aí Divaldo, muito educadamente,
afirmou para ele: todos nós aqui estamos também com as nossas necessidades de urgência. Então, por favor, o senhor se coloque no seu lugar. E aí, é claro, frente à persuasão educada, respeitosa, elegante, aquele senhor foi para o seu lugar na fila e a fila continuou. Então, se naquele momento ele permitisse, como às vezes nós mesmos permitimos para não nos aborrecer, aquele cidadão cheio de si talvez fizesse em outras vezes, talvez se sentindo acima dos demais, provocasse outras situações. Mas da forma como Divaldo se posicionou, foi possível ele perceber que as coisas não podem ser dessa maneira, que é necessário haver um respeito, que as pessoas precisam compreender que vivem dentro de um contexto social, onde o direito de cada um precisa ser respeitado, mas nós também temos deveres. E esses deveres, eles precisam ser atentados por nós. Quando nós nos achamos no direito de termos apenas direitos, a gente atrapalha o direito do outro. Então, na verdade, essa reflexão e esse autoconhecimento de nós mesmos, conforme nos diz Santo Agostinho na questão 919, dizendo que nós precisamos nos atentar para as reflexões ao final do dia. E era isso que ele fazia. Ao final do dia, ele analisava todas as ações que havia desempenhado e assim chegar às conclusões. O que será que eu fiz de bom? O que eu não fiz de bom? Colocarmos-nos no lugar do outro para ver se fôssemos o outro, gostaríamos que alguém fizesse aquilo conosco. Então é a questão da empatia, é se colocar no lugar de, para ver se é bom. Se for bom, então nós precisamos exercitar isso. E a nossa educação moral vai nesse sentido, ok? E aí, nós temos uma passagem no livro A Gênese, capítulo 3, onde Kardec vai dizer: pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Ora, se Deus nos criou, Deus não é o causador do mal, mas permitiu-nos, através do livre-arbítrio, que nós fizéssemos as nossas escolhas. Nós temos, então, nesse nosso processo educativo, caminhos a seguir. E nós escolhemos entre um caminho e outro. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Nós não somos seres perfeitos. Não fomos criados como seres perfeitos, mas como seres perfectíveis. Estamos caminhando em busca do nosso burilamento, do nosso aperfeiçoamento aqui, nas nossas experiências diárias, com as outras pessoas. A lei de sociedade é uma necessidade, e aqui a gente aprende a fazer essa diferenciação entre o bem e o mal. Mas o que é o bem? O mal já compreendemos que é a ausência do bem. Mas e o bem o que é? Na questão 629 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos amigos espirituais: que definição se pode dar da moral? E os espíritos amigos vão nos responder: a moral é a regra de bem proceder.
isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A lei de Deus, como nós já comentamos, elas estão em germes em nós, estão na nossa consciência. Elas vão desabrochar por si mesmas, pela força das coisas, com o tempo talvez, mas a gente vai ficar sentado esperando? Se a gente tem as oportunidades, se a gente tem a racionalidade, a inteligência para angariarmos essas conquistas, se nós temos a doutrina espírita que nos ajuda imensamente, nós temos o nosso próprio processo reflexivo e a observação da realidade, conforme eu já disse. Então, precisamos aproveitar muito bem essas capacidades, nos estudar e avançar. E aí, prosseguindo, a Kardec vai perguntar na questão 630, como podemos distinguir o bem do mal? Ora, o mal, ele está aí, ele existe. É produto das nossas ações quando não desempenhamos nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, o quê? A lei de Deus. Então nós nos afastamos e acabamos entrando no caminho, né, equivocado. Então, na verdade, a lei de Deus, já falamos, está na nossa consciência. E nós temos sim a capacidade de distinguir o bem do mal. Mas a espiritualidade vai nos dizer, o bem é tudo conforme a lei de Deus. O mal é o contrário, é a negação, é o não à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, caminhamos respeitando os demais nas nossas vidas diárias, estamos seguindo a lei de Deus. Por quê? Porque estamos utilizando a lei de amor na nossa vida. Não usamos, pensamos somente em nós mesmos, estamos nos afastando das leis de Deus, nos afastando do amor. É isso que nós temos aí como sabedoria para a gente. Na questão 631, Kardec pergunta, tem o homem meios de distinguir por si mesmo o que é do bem, o que é bem do que é mal? E eles respondem, sim, nós temos. Nós temos esses meios de distinguir. Quando nós cremos em Deus e queremos saber o quê? A diferença entre o bem e o mal. Quando a gente quer conhecer as coisas, quando a gente se coloca na posição de estudantes, de eternos estudantes. Então Deus nos deu a inteligência para distinguir um do outro, ou seja, o bem do mal. Ora, nós temos essas capacidades, as respostas dizem isso o tempo todo. É necessário que nós, então, nos debrucemos para desenvolver essas nossas capacidades. Mas aí vem uma questão. Se o mal procede do homem, é causado pelo homem, de onde vem tudo isso? De que momento? E aí nós vamos voltar lá atrás. No momento em que nós ainda vivendo em mundos primitivos, naquele momento ainda em que nós estávamos no início do conhecimento, no início da luta pela sobrevivência com outros homens, quando precisávamos ainda de forma muito forte, muito firme, lutar pela nossa alimentação, pela nossa vida física, pela nossa casa ou alguma
alguma forma rústica de casa, enfim. Lá atrás, quando nós ainda tínhamos muito forte o instinto de conservação, mas a inteligência ainda não havia se desenvolvido. Naquele momento, a gente tinha que defender com unhas e dentes a nossa existência física. Então, durante muito tempo, nós passávamos procurando alimento, procurando um lugar para nos proteger das intempéries da vida. Só que esse tempo passou. Nós evoluímos, ganhamos em conhecimento, em tecnologia. Hoje, o nosso tempo para as questões da casa, elas são... Esse tempo é mínimo, porque nós temos a tecnologia a nosso dispor. Na verdade, nós agora precisamos nos debruçar sobre as questões morais, sobre as questões do amor. Já vencemos algumas batalhas, não precisamos mais lutar com o outro numa fila para chegar antes do outro se o outro chegou. Naquela época, havia necessidade da briga por aquele alimento que talvez fosse escasso. Então, naquele momento, o instinto de conservação, ele era importante. Hoje, a inteligência e a moralidade, ela é mais importante. Então, nós precisamos ser menos instinto e mais sentimento. Desenvolver, então, esse nosso lado moral. Já passamos daquela fase e estamos em outro momento. Precisamos nos atentar para isso. E aí, para finalizarmos as questões do Livro dos Espíritos, vamos à questão 632, onde Kardec vai perguntar aos espíritos protetores. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Ou seja, será que dentro dessa nossa limitação em que ainda estamos, nós podemos nos enganar? E aí, a espiritualidade amiga nos responde. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, nos colocarmos no lugar do outro. Conforme eu disse anteriormente, a questão da empatia. Nos posicionar no lugar daquele com o qual nós estamos agindo daquela determinada maneira. É a lei de amor. E sabedores que somos, que estamos envolvidos, todos nós estamos envolvidos, e que nós estamos também hoje vivenciando o resultado do processo da lei de causa e efeito. Tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, tudo que nós construirmos de bem, nós estaremos angariando para nós energias do bem. Nós estaremos atraindo para nós energias do bem. Além dos amigos que a gente conquista quando a gente faz o bem para o outro. Além das obsessões que a gente evita ter no futuro, caso haja alguma questão maior. Então, na verdade, fazer o bem é bom. Fazer o bem é ótimo. Fazer o bem produz para nós riquezas maravilhosas. E se nós olharmos por esse ângulo, e é claro que nós sempre pensamos a gente sempre pensa na felicidade que a gente pode ter, e nós podemos ser felizes sim, num mundo de provas e expiações, relativa a essa situação que nos envolve. A felicidade suprema a gente não pode ter, mas podemos ter momentos de felicidade com os nossos filhos, no nosso trabalho, na casa espírita, enfim. Podemos sim ter uma felicidade relativa nesse mundo. E para isso, a construção do bem caminha junto a essa felicidade. Fazendo bem ao outro, a gente vai estar conquistando para nós, não só espíritos amigos, espíritos desencarnados, mas os espíritos encarnados.
além de toda a questão da causa e efeito, porque sabedores que somos, que colheremos tudo aquilo que plantamos, devemos utilizar bem dos conhecimentos que a doutrina espírita vem nos trazer. E a doutrina espírita é muito clara em todas essas questões. É só nos debruçarmos sobre os estudos, sobre as reflexões, que a gente vai chegar a muitas conclusões. Então, estamos falando de quê? Estamos falando da lei de amor. Bondade. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Então, é nessa estrutura que a gente vive hoje, dentro desse mundo de provas e expiações, com tantas situações que nos perturbam, às vezes nos tiram sono, nos infelicitam. Nós precisamos refletir e chegar a algumas conclusões. Como podemos ajudar dentro desse contexto? Podemos ajudar com a prece, que é tão fácil, tão baratinho, em casa mesmo a gente faz, em qualquer lugar que nós estivermos, dentro do ônibus, no carro, porque hoje estamos numa energia tão pesada com relação a várias questões que andamos ouvindo, lendo, e aí nós temos que fazer o processo inverso. E o processo inverso é pensar de uma outra maneira, mudar o foco. Fazemos orações por aqueles que se equivocam e fazer orações por nós, para que nós não contribuamos com essa onda de desequilíbrio, para que nós, nos achando desrespeitados em nossos direitos, também nos achemos no direito de desrespeitar o outro. Porque aí, ao invés da gente fazer uma corrente do bem, nós estamos contribuindo com a corrente do mal, ou seja, deixando de fazer o bem. Mas nós temos que lembrar, estamos plantando o tempo inteiro. Então vamos plantar em torno de nós uma energia voltada ao bem. E para finalizarmos, eu trouxe uma mensagem desse livro, Alfabeto da Saúde. Ele fala da saúde espiritual. O que nós devemos fazer para termos saúde espiritual? É do Walter Hart, psicografia do Walter Hart, pelo espírito Carlos Torres Pastorino. Tá? É um livrinho novo, eu adquiri num evento que aconteceu em Itaboraí na semana passada. Então a mensagem intitulada Bondade vai nos mostrar algumas ações que nós podemos desempenhar em nossa casa para termos essa bondade junto de nós, para agirmos em conformidade com o bem, com as leis de Deus, conforme nós falamos há pouco. E a mensagem diz assim: enxameiam em todo lugar as oportunidades de agirmos com bondade. No lar, onde muitas vezes as rugas conjugais afetam o casal, sempre há de se agir com bondade, a fim de que a desavença não cresça. Na via pública, ante uma provocação, não passar recibo a desaforo é uma postura inteligente para não engrossar a fileira dos agressivos. No trânsito local, em que a impaciência cede à agressividade de todo jaez, agir com parcimônia e cautela, dissolvendo a irritação dos demais. No trabalho, onde há tanta área de atritos, o simples fato de não revidar provocações oriundas dos colegas, desarmá-las-á, fazendo com que partam em retirada.
A bondade se expressa nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples. Atravessar um ancião em uma rua movimentada é um gesto de bondade. Oferecer um ombro amigo a alguém enfermo é um ato de bondade. Saudar um transeunte com um sorriso é uma atitude de bondade. Agir com bondade é típico das almas evangelizadas que já compreenderam que o nosso desiderato aqui na terra é servir. Espalha por onde passares a terapia da bondade, de forma que ela alcance outros corações e passem a imitar a maneira como vives. Não só os que jazem na miséria, padecendo rudes injunções, são credores de bondade. Os agressivos necessitam da bondade e da compreensão. Os devassos precisam da bondade da oração. Os ignorantes solicitam a bondade do conhecimento. Os irritadiços e embrutecidos rogam-te a bondade da misericórdia. Onde estiveres, constatarás que a bondade é um poderoso antídoto contra o mal, já que ela alivia e consola, abençoando. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Então, meus amigos, dando por encerrado a nossa reflexão da noite, que possamos usar de matemática racional nas nossas vidas, que possamos aproveitar as experiências do outro, dos outros, para refletirmos, que possamos aproveitar as nossas experiências do passado para refletirmos, que possamos aproveitar o conhecimento que a doutrina espírita nos traz para construir o nosso caminho da melhor maneira possível e contribuirmos para a construção do mundo de regeneração que nós tanto ansiamos, que nós tanto queremos. Nós, como co-criadores da obra da criação, precisamos realmente contribuir da melhor maneira para que realmente possamos construir aqui na Terra aquilo que a gente tanto estamos ansiando. Um grande abraço a vocês, uma boa noite, muita paz.